Boa noite, paz do Senhor. Quinta-feira, Flashback, esse programa muito diferente, muito especial, um programa que sentimos de Deus que traria um resultado muito grande de ensino, em pequenos momentos, não grandes momentos, usando a ciência, usando o conhecimento que Deus deu para um homem que hoje é um apóstolo, que tem igrejas não só no Brasil, mas fora do Brasil, muitos missionários. Este homem é um biólogo que já teve palestras até no exterior e ele tem agora um local muito bom para isso, que é a Estância Canaã, que você vai conhecer pessoalmente, você vai ver que coisa tremenda essa Estância Canaã, que Deus deu a ele essa graça de ele fazer, ele mesmo, com a própria mão, criar as coisas ali. Você vai ver que fantástico, fantástico. Mas eu quero trazê-lo aqui hoje para dar uma palavra e nós vamos começar essa série agora, um novo tipo. Ele vai usar agora o ensino usando insetos ou animais, né? Porque ele usou bastante a parte da fauna no sentido de árvores, folhas, mas agora ele vai começar a usar a parte ligada a insetos, animais, e você vai ver a experiência dele usando esses animais. E o primeiro que ele vai usar é um inseto que muita gente não gosta, né? As mulheres têm medo, muitos homens têm medo, e depende do tamanho, tem uns pequenos, tem um grande, é surpresa, né? Eu tenho um pequenininho que eu conheço, ele é meio cinzentinho, eu costumo pegar ele, pôr aqui, enganchar ele aqui, e eu falo para todo mundo, é meu broche, né? Mas ele tem um nome muito feio, né? Muita gente fala, nossa, mas um palavrão. Não é palavrão, é o nome do inseto. O que eu vou fazer? Deram o nome do inseto, ele vai falar o nome e você vai ficar surpreso. Por isso, apóstolo Mauri, traz esse inseto aí e fala para nós como é que funciona isso, em nome de Jesus. Esse inseto é um besouro, não é besouro não, besouro, da família Scarabidae. Do latim se escreve Scarabidae, mas se lê Scarabidae. Em português ele é conhecido como escarabídeo. Ele também tem um nome feio, me perdoem, mas essa é a verdade. Você chegar lá no sítio, na fazenda, para o caboclo e perguntar como é que chama esse bichinho, ele vai falar, chama rola-bosta ou vira-bosta. É um nome feio, mas observe que ele tem uma grande utilidade. Eu quero te dar dois motivos para você adorar a Deus, se regozijar em Deus, mediante esse inofensivo que às vezes você pensa que é inútil, esse inseto, mas ele tem valor enorme. E observe que ele não voa, mas ele voa. Ou seja, ele não voa, mas voa. Explicando, a NASA, os cientistas da NASA analisaram a forma dele, analisaram a musculatura, o movimento das asas, a grossura das asas, a musculatura de voo dele, e chegaram à conclusão que ele não pode voar, porque ele tem dois pares de asa. Uma dura, coriácea, que ele levanta e não movimenta, é como um anteparo contra o ar, faz resistência. E as asas de baixo, membranosas, é que vibram. Então, de acordo com a morfologia, ele contradiz toda a lei da aerodinâmica. Não pode voar. Os computadores da NASA afirmam animal que não voa, mas ele voa. Outra coisa interessante que você vai se regozijar em Deus é que o homem tem uma parte de cérebro para 36 partes de massa corporal. Isso até é uma certa relação de inteligência, é um indicativo. Todos os outros animais têm mais massa corporal e menos cérebro. A única exceção, o único animal que tem mais massa, não é encefálica, sistema nervoso do que massa corpórea, é a abelha, que tem 1 para 36. Agora, o besouro, ele é burro. Me perdoem, mas ele tem 80 mil partes de corpo para um resquício de sistema nervoso, de neurônios, vamos chamar assim. Ou seja, é um animal que não pensa, que não tem comportamento nenhum fisiológico relacionado com o sistema nervoso, os neurônios. Mas ele voa, ele reproduz, ele se alimenta, ele tem comunicação, ele é fantástico. Então,
eu acho que, olhando esse inseto, eu falo, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Mas tem outro fator mais importante que eu queria muito a tua atenção, porque é difícil você entender. Esse besouro, ele é muito útil. Se não fosse esse besouro, você não teria picanha, você não teria churrasco, você não teria soja, arroz, feijão, alimento. Eu vou te explicar rapidinho. Parece que é um absurdo, mas observe bem. Esse animal, ele entra debaixo das fezes do gado, por isso que ele chama rola-bosta. Porque ele faz pílula de fezes e faz uma galeria embaixo das fezes do gado e pega essa terra, põe para cima das fezes do gado e lá embaixo ele põe essa pílula e põe ovos. E as larvinhas vão comer as fezes do gado. Então o que ele faz? A mesma função de um arado, de um trator, que pega os sais minerais de baixo e põe para cima da matéria orgânica. E pega a matéria orgânica e põe para baixo. Ou seja, o besouro, ele enterra a matéria orgânica. Isso faz com que haja uma incorporação da matéria orgânica no solo. Vou te contar rapidinho a importância disso. A Austrália, há séculos atrás, não tinha gado. E a Holanda florescia com gado, principalmente pecuária de leite. Então, o governo da Austrália resolveu importar a primeira boiada que veio lá da Holanda. Uma boiada enorme. Só que as fezes do boi lá não decompunham, como se fosse um plástico. E ficavam placas ressequidas que diminuía a área útil da pastagem, a fertilidade do solo, e ninguém entendia por quê. Por que não decompunha as fezes do gado? E eles descobriram que era o besouro escarabídeo, que lá não tinha. Compraram o gado e não tinha o besouro, que decompunha as fezes do gado. Então eles tiveram que importar da África 16 espécies de escarabídeo para soltar na pecuária, para que os pastos fossem normalmente trabalhados pelo besouro escarabídeo. Ou seja, ele pega a matéria orgânica e coloca lá embaixo, nessa pílula de fezes. E pega nessa galeria de 60 centímetros, às vezes, ele pega a terra e põe por cima das fezes do gado. Se você ir numa pastagem e observar as fezes do gado, 4, 5 dias depois você vai ver terra em cima dela. Isso é muito importante, faz com que a matéria orgânica seja reciclada, incorporada novamente no solo. Sem isso, a terra estaria infértil, improdutiva, e nós não teríamos grama, não teríamos boi comendo a grama, não teríamos picanha e etc. E a nossa fertilidade do solo seria menor, então nós não teríamos alimento, arroz, feijão, etc. Ou seja, esse besouro, que você fala, para que esse animalzinho? Por que Deus fez esse animalzinho que não serve para nada? Serve sim, ele tem uma utilidade fantástica. Por isso, eu e você devemos dizer sempre, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Eu, pastor Mauri, biólogo e pastor, junto com o apóstolo Gesser, te abençoo em nome de Jesus. Você viu? Eu já vi esse inseto muitas vezes, tem tamanhos grandes e menores, mas é uma coisa assim que aparentemente desprezível. E a gente fica pensando, o que um inseto desse vale para quê? Vale talvez para infernizar a vida das donas de casa, quando ele aparece dentro das casas das pessoas. Mas olha como Deus não faz nada sem um propósito. Deus faz tudo, tem tudo uma ciência por trás. E desse inseto que tem esse nome feio aí, que eu não gosto nem de repetir, mas é o nome dele, Deus mostrou algo, e eu entendi algo muito sério na palavra de Deus. No livro de Juízes, capítulo 6, Deus queria salvar Israel numa época em que Israel estava sendo dominada pelos inimigos. A colheita, eles acabavam de plantar, os inimigos vinham de outro país e assaltavam tudo, Israel estava ficando pobre. E Deus queria levantar alguém para ser aquele que comandaria um exército para vencer o inimigo. E Deus não foi buscar um Sansão, não foi buscar um rei, não foi buscar um rico, não foi buscar uma pessoa, ele foi buscar um homem chamado Gideão, que quando Deus falou com ele, ele resolveu dizer o que ele era. Ele disse para Deus, eu sou o menorzinho da minha casa, a minha família é mais pobre, e eu não sei nada, por que eu? E Deus disse, porque eu farei todas as coisas, se você me levar contigo, você vai vencer. E foi tão forte isso, que você sabe da história, que apesar de ele ter levantado 22 mil guerreiros, Deus foi tirando, e só sobraram 300.
humanamente impossível. Mas Deus trouxe a vitória e com 300 homens, aquele homem insignificante que estava escondido do inimigo, malhando trigo no lagar, declarando que a família dele era mais pobre, que ele era o menorzinho. Esse Gideão foi que Deus usou para salvar um povo. E eu quero dizer para você, esse inseto é tão pequeno, parece algo assim miserável, né? Insignificante, mas tem uma função que Deus criou para fazer algo no mundo que Ele criou. Então, pense em você agora. Você é muito melhor do que esse inseto. Você é muito melhor que as aves do céu, que os lírios do campo. E Deus disse que se um pardal não cai sem a vontade dele, se um inseto desse não funciona sem a vontade de Deus, você que é filho de Deus, imagine a natureza que você tem, que carrega com você, o poder que carrega com você, e como Deus se importa muito mais com você, porque você é filho dele. Por isso é tempo de você deixar de lamuriar, de murmurar, dizendo que você não é nada, que você é o menorzinho, que sua família é pobre, que você não pode nada. Para com isso, é mentira do diabo. Você é alguém poderoso na mão de Deus. E Deus sabe e conta com você nesse tempo agora, muito especial, 2022, um ano difícil, um ano que vai ser terrível, segundo o conceito do mundo. Mas é exatamente no momento em que tudo é ruim, tudo é crise, Deus levanta pessoas que talvez não tenham nem nome, que talvez sejam insignificantes, e te levanta para ser um guerreiro vitorioso e mostrar que o reino de Deus vence todas as coisas. Por isso, eu quero orar por você, para que, se você é uma dessas pessoas que pensa dessa maneira como Gideão pensava, Deus está olhando para você diferente. Ele está olhando você como um vencedor. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora por todos aqueles que estão se sentindo pequeninos, desanimados, insignificantes, miseráveis, decepcionados. É por esses, Pai, porque o Senhor olha eles diferente. O Senhor olha neles e vê grandes homens e mulheres que podem ser usados para salvar até uma nação, assim como o Senhor fez com Gideão. Então, Pai, que o Teu Espírito levante o entusiasmo, a ousadia deles agora, que eles olhem para cima, não olhem para baixo, olhem para cima e vejam o grande livramento que o Senhor tem para cada um deles. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. E agora, quero lembrar você que estamos preparando um programa especial. No Flashback vai ter um programa, você não pode perder. Depois você vai colocar nos comentários, quando sair esse programa, você vai assim, fantástico. Porque você vai ver o que é a criatividade de Deus na mão de uma pessoa. Como que Deus dá uma sabedoria que você fala, mas não é possível que um homem possa fazer isso. Você vai ver a criatividade, sabedoria de Deus na vida de alguém que fez algo da natureza. E você vai ficar espantado e vai dar glória a Deus, porque só Ele é digno de receber honra e glória. Aguarde então, famoso e olha, tremendo, em nome de Jesus.